Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, como os irmãos já sabem, além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também um material escrito, um esboço em PDF de cada uma das lições e também as reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, todos os links para download estarão disponíveis aí logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção mostrar mais que os links estarão lá. E caso os irmãos prefiram receber aí os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo este material. E eu lembro os irmãos também que todos esses materiais de apoio, tanto para alunos quanto para professores, que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem aí todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que todas as vezes que novos vídeos forem postados, os irmãos possam saber aí em primeira mão. E além disso, eu quero pedir para os irmãos também que compartilhem através de suas redes sociais os nossos vídeos, os nossos materiais, ajudando aí a divulgar a palavra de Deus. Bem, estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. Muito bem, nós vamos iniciar aí falando sobre a provisão divina, onde nós estudaremos a respeito do agir de Deus, usando como exemplo aí o caso do povo hebreu no deserto e também o caso do profeta, ou os casos do profeta Elias. Muito bem, os irmãos sabem que Deus, ele libertou o seu povo, ele libertou o povo hebreu que estava sendo escravizado no Egito, para que eles tomassem posse da terra prometida, que era a terra de Canaã. E Deus não somente os libertou, mas também os conduziu até esta terra prometida. E essa condução, ela foi, os irmãos sabem, foi pelo deserto. E o povo, ele deveria caminhar rumo a essa promessa, porém ele passaria por uma série de situações adversas, ou seja, situações aí difíceis também no deserto. E durante todo este período de peregrinação, o povo ficou 40 anos no deserto, Deus, ele sustentou o povo hebreu. Deus, ele foi o provedor deles durante esses 40 anos em que eles estiveram no deserto. Então Deus não somente os libertou e os conduziu, libertou da escravidão do Egito e os conduziu até a terra de Canaã, como também ele sustentou o povo durante esta caminhada até a terra prometida. E Deus sustentou eles de forma sobrenatural. Tá? Os irmãos vão ver aí, mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que aos olhos humanos, muitas das ações de Deus, elas parecem ilógicas. No deserto, Deus sustentou aquelas pessoas de forma sobrenatural. Muito bem, e durante todo este período que eles estiveram no deserto, o povo hebreu ele foi sustentado por Deus. Eles receberam tudo o que eles necessitavam, eles receberam aí toda a provisão. E dentre essas provisões aí que foram recebidas, nós temos, primeiramente, a comida. O povo ele não ficou sem alimentação. Vejamos aí o que nos diz a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra.
e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, irmãos, todos os dias aí, com exceção do sábado, o povo tinha o maná, o chamado maná. E na sexta-feira eles pegavam uma porção dobrada para compensar o sábado que eles não podiam pegar o maná. E além do maná, nós vemos também que Deus enviou codornizes, para que o povo se alimentasse de carne após eles terem murmurado. Enfim, irmãos, não faltou comida, não faltou alimento durante toda essa estadia deles no deserto. E além da comida, Deus também provia água para que eles bebessem, para que eles não passassem sede, conforme nós podemos constatar aí no livro do Êxodo, capítulo 17, versículos 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então os irmãos percebam que além do povo não ter falta de comida, o povo também não passou sede no deserto, porque Deus ele proveu água para eles beberem. E além da comida e também da bebida, Deus ele proveu de forma sobrenatural aí que eles pudessem também se vestir, a vestimenta para eles. Nós vemos isso lá no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, está na tela dos irmãos aí. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Ou seja, irmãos, o povo esteve no deserto durante 40 anos e olha que coisa sobrenatural. Nesse período, as roupas deles não ficavam velhas, não envelheciam, nem os calçados. E provavelmente, obviamente, eles não tinham uma peça única de roupa, eles tinham várias roupas, mas nenhuma delas envelheceu durante todo este período em que eles estiveram no deserto. Então aqui nós vemos claramente que Deus ele proveu, ele satisfez aí todas as necessidades básicas deles durante este período de travessia, de estadia, aí, de peregrinação pelo deserto. E além de satisfazer as necessidades básicas, Deus também proveu a proteção para eles durante o período que eles estiveram no deserto. Não somente proteção, mas também direcionou este povo durante aquela caminhada, como nós podemos ver aí no livro do Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos, Deus ele protegeu o povo do calor e também do frio do deserto. Durante o dia, para protegê-los aí do calor escaldante do deserto, Deus ele colocava uma nuvem, e à noite, para proteger o povo do frio congelante, Deus colocava uma coluna de fogo. A nuvem e a coluna de fogo protegiam o povo, mas também guiava o povo pelo deserto. Enfim, irmãos, Deus ele proveu comida, ele proveu bebida, ele proveu a vestimenta, e ele também protegeu o povo e os guiou até o dia que eles chegaram à terra prometida. Ou seja, o povo ele não teve falta de nada durante este período, mesmo sendo numa condição adversa, mesmo sendo num local hostil, de nada aquele povo sentiu falta, porque Deus era com eles, porque o Deus da provisão estava com eles, porque o Jeová Jireh estava com eles. Bom, o povo estava no deserto, ele estava, como nós comentamos, em um local aí completamente hostil, sujeito a muitas situações adversas, só que, como nós vimos, nada lhes faltou. Então, irmãos, nós percebemos que
o que fez a diferença na vida do povo hebreu não foi o local, até porque o deserto, como nós já comentamos, é um local hostil e extremamente adverso. Então, o que fez a diferença não foi o local, mas também não foram as circunstâncias que eles estavam passando. Mas o que fez a diferença na vida deles foi a presença de Deus. E é isso que também faz a diferença na nossa vida. Não é o momento em que estejamos vivendo, não é a circunstância pela qual nós estejamos passando, não é a igreja em que nós congregamos, não é o emprego que nós temos, enfim, ou qualquer outra coisa, mas é a presença de Deus que sempre faz a diferença nas nossas vidas. Mesmo passando aí, como é o título da própria lição, mesmo passando por tempos difíceis, é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. E no deserto, sendo aí guiados por Deus, o povo ele teve muitas experiências com ele. Quando nós passamos pelo deserto, Deus também se faz presente e nos guia durante esse trajeto. E no caso do deserto, o deserto, irmãos, ele é primeiramente um lugar onde se vive mais milagres. Foi assim com o povo hebreu. Foi durante a peregrinação no deserto que eles vivenciaram os milagres de Deus, que eles mais vivenciaram os milagres de Deus, desde a saída do Egito até a sua chegada à terra de Canaã. Outra coisa, o deserto, ele é o lugar para se aprender a viver pela fé e também viver em obediência. Irmãos, o deserto ele é uma verdadeira escola, onde nós aprendemos, aí, dentre outras coisas, a viver pela fé. Como nós já comentamos, no deserto aí existem inúmeras situações adversas, onde aos olhos humanos seria impossível sobreviver. E isso faz com que se aprenda a viver não por vistas, mas pela fé. E não somente a viver pela fé, mas também a viver em obediência a Deus. E principalmente, irmãos, o deserto é o lugar onde se tem experiências com Deus. É no deserto que se vive a palavra. Quanto mais tempo ou quanto mais vezes se passa aí pelo deserto, mais experiências com Deus se tem. E, consequentemente, mais se passa a confiar nele, mais se passa a ter confiança no Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós vemos que o deserto não é um lugar de morte, mas é um lugar de aprendizado, um lugar de experiências e de relacionamento com Deus. A passagem pelo deserto ela nos deixa mais fortes e nos deixa também mais confiantes em Deus. Bom, como nós vimos durante essa peregrinação aí pelo deserto, Deus ele não deixou nada faltar a seu povo. Porém, irmãos, mesmo em meio a toda a provisão divina, mesmo experimentando milagres como o povo experimentou, lá no meio deste povo, no meio do povo hebreu, ainda existiam murmuradores, existiam incrédulos e existiam também os ingratos. Tá? Murmurador, irmãos, é o maldizente, é aquele que deprecia, é aquele que afronta a Deus. Mesmo vendo os milagres, ainda assim, a incredulidade também, ela se fazia presente em diversos momentos. Ou seja, as pessoas viam os milagres, mas mesmo assim, quando passavam por qualquer adversidade, eles ainda deixavam de acreditar, demonstrando que eram incrédulos. E a ingratidão que acaba sendo aí praticamente o gerador de tudo isso, né, em alguns aspectos. Enfim, o povo ele recebia toda a provisão, mas ele não honrava o provedor. E esse, irmãos, é o grande problema que ocorre quando a pessoa passa a viver dependendo da provisão, ao invés de aprender a depender do provedor. Tá? Nós devemos depender do provedor, que é Deus, e não da provisão. Enfim, nós vamos ver aí um pouco mais adiante que nos dias atuais não é diferente, ou seja, mesmo tendo experiências com Deus, ainda vemos muitos crentes que são murmuradores, ainda vemos muitos crentes que são ingratos e vemos alguns até incrédulos, apesar de se intitularem crentes, mas que são incrédulos aí em muitos momentos.
Bom, irmãos, um outro exemplo bíblico da provisão divina, que está na revista dos irmãos também, é o caso do profeta Elias. Vamos ver aí o que a Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Bom, os irmãos sabem que Elias ele havia profetizado para o rei Acabe, dizendo que não choveria aí por um bom período de tempo. E sem chuva, obviamente, a escassez ela passaria a ser uma realidade, uma vez que a terra ela não ia mais produzir alimento. Então Deus ele mandou que o profeta fosse para junto do ribeiro de Querite, e Elias assim o fez. Elias ele obedeceu à ordem do Senhor. E a obediência fez com que ele recebesse também a provisão da parte de Deus. Ali, irmãos, mesmo sem chover, ele podia saciar a sede bebendo a água daquele ribeiro, do ribeiro de Querite. E, além da água à sua disposição, o profeta ele também não passou fome, porque Deus ele enviava corvos para alimentá-lo. Os corvos traziam pão e carne pela manhã e também à noite. Agora reparem, irmãos, que o trabalhar de Deus ele parece muitas das vezes ilógico quando visto aos olhos humanos. Como é que poderia alguém ser alimentado por comida trazida por corvos? Isso é algo assim impossível aos olhos humanos. Somente o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de nossa provisão, Jeová Jireh, poderia realizar algo desta magnitude. Então, uma outra coisa importante também é saber, apesar da situação estar aparentemente confortável ali para o profeta Elias, ali junto ao ribeiro de Querite não era o ponto final para ele. Por quê? Porque o ribeiro iria secar. Ou seja, quem faz do ribeiro, quem faz de Querite seu ponto final vai ter problemas, porque certamente esse ribeiro vai secar. E a Bíblia diz que Elias permaneceu ali até o dia em que o ribeiro secou. E em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 12, nós temos aí a continuidade deste relato. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Bom, irmãos, depois que o ribeiro de Querite secou, Deus ele ordenou que Elias ele fosse até a aldeia de Sarepta, dizendo que ele havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Sarepta, irmãos, era uma pequena localidade situada aí a cerca de 15 quilômetros de Sidom, que era a terra de Jezabel. O profeta, os irmãos sabem que naquela ocasião ele estava fugindo de Jezabel, e agora ele teria que ir para um local próximo da terra dela. Parece até irracional, irmãos, porém nós devemos nos lembrar que quando Deus ele ordena que algo seja feito, ele se responsabiliza por isso. A nossa função é apenas obedecer, e foi o que Elias fez, ele novamente obedeceu. Talvez, irmãos, ele pudesse ter imaginado aí por algum momento que seria aí de repente uma viúva aí bem abastada, para poder sustentá-lo, que Deus tivesse preparado, tivesse ordenado a uma viúva com bastante posses aí para o sustentar.
Só que nós vimos aí na leitura que foi feita que não foi bem assim. Ali em Sarepta, a provisão ela também veio de forma inusitada, ou seja, da mesma maneira que aconteceu no ribeiro de Querite. Perto dos portões da cidade, Elias ele encontrou uma viúva que ela estava ali recolhendo gravetos. Então Elias se dirigiu a ela e pediu água. E enquanto ela estava buscando água, Elias pediu pão também. Só que ela disse que ela não tinha pão, que ela tinha somente um punhado de farinha e um pouco de azeite para que ela pudesse preparar para ela e para o filho dela, para que eles comessem e depois morressem, até porque eles não teriam mais o que comer. Reparem, irmãos, que a situação era extremamente ruim. Como que uma viúva que mal tinha para si e para o seu filho poderia sustentar aí o profeta? Enfim, o profeta então pediu para ela preparar primeiro o pão para ele e ela obedeceu. E daí a provisão de Deus veio tanto para Elias como também para aquela mulher que o acolheu. A Bíblia diz que a farinha e o azeite não se acabaram até o dia em que as chuvas voltaram novamente a cair. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, que a escassez humana ela não representa nada se comparada aí com a suficiência divina, com a provisão de Deus sobre nossas vidas. E aqui, irmãos, nós temos um mapa que ele mostra aí alguns pontos onde o profeta Elias esteve, e nós podemos ver também o caminho que ele percorreu. Aqui, para os irmãos terem uma ideia, aqui nesse ponto 2 aqui que está em amarelinho, que eu estou passando o mouse, nós temos o ribeiro de Querite. E aqui no ponto 3, que está bem aqui em cima, próximo de Sidom, nós temos aquela localidade chamada Sarepta, onde ele se encontrou ali com a viúva. Reparem, irmãos, na distância entre o ponto 2 e o ponto 3, lembrando que naquela época não existiam meios de transporte como nós temos nos dias atuais, tá? Então a distância é muito grande. Algumas literaturas dizem que se trata de uma distância de aproximadamente 200 quilômetros que o profeta ele percorreu. Agora, a grande pergunta aqui que tem que ser feita é: como que o profeta se manteve durante essa viagem? Porque agora ele não estava mais junto ao ribeiro, não tinha mais a água dali, não tinha mais os corvos para o servirem. Enfim, como que ele se manteve neste trajeto aí até a localidade ali de Sarepta? A Bíblia ela não nos diz, ela não nos informa como que ele se manteve nesse período, mas com certeza nós podemos concluir que ele se manteve através da provisão divina. Deus o sustentou também durante este período de deslocamento aí, de Querite até Sarepta. Como nós já comentamos, quando Deus ele nos dá uma ordem, ele se responsabiliza por isso, irmãos. E ele se responsabiliza pelas consequências dessa ordem, mas não somente isso, ele também nos dá os recursos necessários para que seja feita a sua vontade, para a realização daquilo que ele nos manda que seja feito. Enfim, irmãos, nós concluímos então que Deus ele é o que satisfez as necessidades, sendo aí o provedor do povo hebreu durante toda a peregrinação do deserto, e também sendo o provedor de outros homens e mulheres mencionados na Bíblia, como nós vimos aí no exemplo do profeta Elias. Deus ele foi o provedor, ele não deixou nada faltar, ele não desamparou os seus, mesmo em momentos de crise, em momentos de escassez, em momentos de adversidade, em momentos de perseguição, em momentos de risco de morte, enfim, Deus sempre esteve com eles, e esta presença de Deus é o que fez a diferença. Aquelas pessoas elas aprendiam a viver do provedor, que é o nosso Deus. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas querem a provisão, mas não querem o provedor. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem receber da parte de Deus, mas não querem se sujeitar a Deus. Essa é a realidade dos dias de hoje. Mas enfim, até este ponto a mensagem importante é que Deus ele foi o provedor do povo hebreu, do profeta Elias e de tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Bom, agora nós vamos aí ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o mundo caótico e sobre as características da sociedade atual.
Muito bem, a palavra de Deus aí nos diz, está na tela dos irmãos, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então nós vemos aqui, irmãos, de forma muito clara, que o inimigo de nossas almas, que Satanás, ele é o Deus deste século. Tá? Agora, nós, porém, não somos de Satanás, nós não pertencemos a ele. O versículo ele é bem claro e nós temos essa convicção dentro de nós, que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos comprados, né, com alto preço aí, que foi o sangue de Jesus. Então nós não somos deste mundo, nós não pertencemos ao inimigo de nossas almas. E nós estamos vivendo numa era que ela é marcada pelo avanço do conhecimento científico, pelo advento da industrialização, pela luta ideológica, pela proliferação de seitas, enfim. O avanço do conhecimento científico, os irmãos sabem que a ciência ela tem avançado aí a passos largos, ela tem evoluído a cada dia, e isso é bíblico, né? A multiplicação da ciência é algo que a Bíblia já previa, já colocava isso como fato. Nós temos o advento da industrialização, ou seja, hoje tudo é industrializado. A luta ideológica, essa questão de ideologias de um lado e de outro, principalmente aqui no Brasil, onde estamos vivendo aí uma crise política e uma crise ideológica também. Enfim, proliferação de seitas, nunca se viram tantas denominações, tantas igrejas, tantas ramificações, e nem todas aí seguindo à risca a palavra de Deus, mas se caracterizando aí como seitas. Em outras palavras, nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis, tá? Extremamente difíceis. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, mas como disse Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos nos conformar com este mundo. Tá? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós não podemos nos conformar com este mundo, com a sua forma de agir, com a sua forma de viver, com a sua forma de pensar. E falando em tempos difíceis ou em tempos trabalhosos, o apóstolo Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, ele diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Bom, antes de mais nada, irmãos, nós precisamos entender o que são os chamados últimos dias e esses chamados tempos trabalhosos também. Tá? Então, últimos dias representa e significa o período do fim da atual dispensação, que é a dispensação da graça e que precede a volta de Cristo. É o período entre a vinda de Cristo e a sua volta para buscar a sua igreja, ou seja, é exatamente o período que estamos vivendo agora. E quando Paulo fala sobre tempos trabalhosos, ele está falando sobre tempos difíceis de suportar, tempos muito problemáticos, muito perigosos, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Então esses são os tempos trabalhosos e que nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis, esses tempos problemáticos, exatamente no tempo atual, ou seja, que são os últimos dias. E nós estamos percebendo a cada dia mais a degeneração moral da sociedade. E Paulo, ele menciona os tipos de homens desses tempos trabalhosos. Tá? Então, primeiro ele diz que haveriam homens amantes de si mesmo, ou seja, homens que têm o amor direcionado para si.
Então, não sobra amor para direcionar para outras pessoas. São homens egoístas, são pessoas egoístas, são amantes de si mesmo, não amam nem a Deus nem ao seu próximo. Homens também avarentos. Aqui nós estamos falando também do amor, mas o amor agora direcionado ao dinheiro. São pessoas que têm Mamon como seu Deus. Inclusive, irmãos, dentro das igrejas, né? Muitos obreiros, por exemplo, só fazem a obra, só pregam aí por dinheiro, né? Pensando em lucro, pensando em ganhar. Temos também aí homens presunçosos, né? Que são homens altivos, homens arrogantes. São aqueles que possuem uma opinião positiva muito elevada de si mesmos, que se julgam melhores do que os outros. Temos também os homens soberbos. Soberbo é aquele que tem orgulho excessivo, que se manifesta aí através de uma arrogância exterior. E isso acaba levando esses homens a desprezar aqueles que estão à sua volta. Depois nós temos também os blasfemos. Aqui está falando de pessoas que desrespeitam, né, que falam desrespeitosamente sobre Deus. Ou seja, além de darem importância somente a si mesmo, eles ainda ofendem a Deus. Enfim, temos aí desobedientes a pai e mãe. Aqui nós estamos falando aí da violação do 5º mandamento, aí, dos preceitos morais da lei de Deus. Ou seja, estamos falando aqui da rejeição dos laços mais íntimos. Né? Quem não honra o pai e a mãe, naturalmente, é desobediente. Depois temos aí os ingratos, né? Aqueles que não são agradecidos a Deus e não são agradecidos aí a ninguém. Tem também os homens profanos. Profanos são aqueles que desrespeitam as coisas sagradas e resistem a qualquer pessoa, a qualquer ideia que os levem a se avaliarem segundo os padrões de Deus. E é bom comentar também que existem obreiros que também são profanos, que transformam as igrejas em casas de show, em danceteria, enfim, etc. Depois Paulo fala sobre os homens sem afeto natural, ou seja, não sentem amor pelos outros, são ignorantes, estúpidos, grosseiros, são mal educados, inclusive com a sua família, né, com o cônjuge, com filhos, com os pais, e etc. Irreconciliáveis, ou seja, são inflexíveis, são aqueles que não admitem enganos ou fraquezas de outras pessoas. Eles não perdoam, mesmo que eles tenham oportunidade de perdoar. Eles não têm humildade, irmãos, para se reconciliar em situações de, por exemplo, desentendimentos aí ocasionais. Eles não sabem pedir perdão e também não sabem perdoar. Temos também os caluniadores. Quem são os caluniadores? Caluniadores são aqueles falsos acusadores, são os mentirosos, aqueles que fazem mexericos e comentários maldosos sobre outras pessoas, que gostam de destruir a reputação dos outros, enfim. Depois Paulo fala também sobre os homens incontinentes. Quem são os incontinentes? São aqueles imoderados, ou seja, aqueles que não têm domínio próprio, que não controlam seus atos, não controlam seus sentimentos, não controlam seus pensamentos, suas palavras, enfim. Depois temos também os cruéis, né, que são aqueles brutos, rudes, insensíveis, muitas das vezes violentos, inclusive. Depois Paulo fala sobre os homens sem amor para com os bons, ou seja, são os inimigos do bem, pode-se assim dizer. Depois fala também sobre traidores. Quem são os traidores? São aqueles que não têm fidelidade, são aqueles vingativos, aqueles que prometem e não cumprem, aqueles que prejudicam quem depositou a confiança neles, ou seja, são aí os discípulos de Judas. Depois Paulo fala sobre os obstinados. Quem são os obstinados? Os obstinados são aqueles impulsivos, aqueles que não se preocupam com a consequência dos seus atos, não se preocupam com a consequência dos seus atos tanto para consigo mesmo quanto para com os outros. Eles seguem aí o seu próprio instinto, mesmo em situações onde eles são aconselhados para se fazer o contrário. Depois temos aí os orgulhosos. São aqueles que têm uma opinião exagerada acerca dos seus atributos. No caso, irmãos, dos amantes de si mesmo, eles têm características que ainda podem ser disfarçadas,
Mas no caso do orgulhoso, é diferente, porque ser orgulhoso envolve ser notado pelas outras pessoas. O orgulhoso, ele gosta de ser notado pelas outras pessoas. Enfim, depois Paulo fala sobre aqueles mais amigos dos deleites do que de Deus. Mais uma vez aqui nós vemos o amor mal direcionado. São amantes aí dos prazeres e não de Deus. Os prazeres da carne e do mundo são mais importantes do que amarem a Deus. E por fim ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmãos, muitas vezes são pessoas que fazem parte da igreja, frequentam a igreja, muitas vezes conhecem a doutrina, compartilham de costumes e tradições, parecendo aí ser bons externamente, porém lhes falta o amor, tá? Porque as atitudes externas, elas negam a sua fé. São aqueles que vivem de aparência, tá? O seu comportamento diário acaba os denunciando em relação a isso. E Paulo, ele diz para Timóteo o seguinte, olha, destes afasta-te, ou seja, Timóteo não deveria estar envolvido com esse tipo de pessoa. Enfim, nós temos aí uma série de características dos homens do mundo atual, deste mundo caótico, né, nesta sociedade odierna. Então, no slide anterior, nós vimos as características do homem desses últimos dias. Agora nós vamos ver um pouco as características da sociedade atual. Primeiramente, irmãos, ela é antropocêntrica, ou seja, a sociedade atual ela é centrada no homem, tá? Antropos é homem. Então ela é centrada no homem, ou seja, o homem ele é o centro de tudo. O homem aqui ocupa um lugar que deveria ser de Cristo, ou seja, a sociedade deveria ser cristocêntrica e não antropocêntrica. E por que não dizer que até nas igrejas aí muitas mensagens que são pregadas, elas são centradas no homem e não mais em Cristo. Isto é um grande problema também para a igreja atual. Uma outra característica da sociedade atual, ela é relativista. Nós já comentamos sobre isso, né, sobre o relativismo em outra videoaula. Enfim, nós estamos em uma década, né, em um momento, em um período de total relativismo. E quando eu falo relativismo, eu estou falando relativismo tanto moral quanto ético, tá? O relativismo, irmãos, ele nega que existam verdades absolutas, principalmente no que diz respeito aos princípios bíblicos, ou seja, a verdade ela é sempre relativizada. Tudo passa a ser relativo, nada é mais absoluto. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia Sagrada, que a Palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Não tem como se relativizar a Palavra de Deus. Mas a sociedade atual, ela tende a querer transformar tudo isso em relativo. E uma outra característica também da sociedade atual, ela é secularizada, ou seja, ela ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos, ela valoriza mais a forma do que o conteúdo. Tá? E a secularização, ela atingiu até os ensinos bíblicos, onde esses ensinos eles passaram a acomodar os cristãos a um padrão de vida mundano, né? Por isso que é secularizado, é deste século, é secular, ou seja, pervertendo aí todos os valores espirituais. E quando se fala de uma sociedade secularizada, como nós já comentamos, essa secularização ela atinge também a igreja. Aqui na tela dos irmãos nós temos aí um trecho do livro desse trimestre, onde o pastor Elienay Cabral ele ilustra bem essa questão. Ele diz assim, olha, o secularismo faz com que a igreja perca sua identidade cristã. É a teologia do parece, mas não é, do faz de conta que é. É a valorização da forma em vez do conteúdo. Em nome da cultura eclesiástica, promovem-se atividades que imitam o mundo, que despersonalizam o culto genuíno, com folclore, danças e coreografias que não glorificam a Deus, mas o fazem em nome de Jesus.
Muitos dos cânticos parecem mantras utilizados nos cultos pagãos. O secularismo entrou na igreja e está matando nossa liturgia. O espaço para a palavra de Deus tem se tornado cada vez menor. Preocupa-se hoje com a aparência e não com o conteúdo do culto a Deus. Quando se percebe o culto à personalidade de cantores e pregadores, e Jesus é deixado de lado. Canta-se sobre a glória de Deus, mas se glorifica mais o homem do que a Deus. O modernismo eclesiástico revela a conformação da igreja com o sistema mundano. Tudo isso produz esfriamento espiritual. Precisamos orar como o profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pastor Elienay Cabral. Então aqui, o pastor Elienay Cabral, ele colocou com bastante propriedade a realidade que nós temos na igreja odierna, na igreja dos mundos atuais, onde o secularismo ele está presente, onde coisas do mundo estão... A igreja ela está deixando pouco a pouco de influenciar o mundo e passando a ser influenciada por ele. Costumes mundanos estão entrando dentro da igreja, onde muitas igrejas se preocupam mais aí com espetáculos, com o entretenimento das pessoas, do que efetivamente pregar a mensagem da cruz, pregar a palavra de Deus. E isso tem sido um grande problema. Então essa é uma das questões relacionadas à secularização, que é uma das características aí da sociedade atual. Então, a grande questão aqui, irmãos, é como sobreviver em um mundo tão caótico, em meio às crises que são aí uma realidade, como sobreviver em meio às angústias desta vida. Ou seja, como resistir a tudo isso, né? Como não padecer, não somente num âmbito físico, mas principalmente num âmbito espiritual. E para responder essa questão, né, dentro deste contexto, nós temos aí o conhecido texto de Salmos, Salmos 46, aqui na tela dos irmãos. Nós temos aí os versos 1 e 7, que dizem assim, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora o verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, irmãos, primeiramente nós vemos aí que nós temos Deus como nosso refúgio, ou seja, um lugar para que nós possamos fugir do perigo. Tá? E ele também, ele não somente é o nosso refúgio, mas o verso diz que ele é a nossa fortaleza. Tá? Fortaleza, irmãos, nos remete a um lugar fortificado, como nós vemos aqui nesta foto ao lado, tá? Uma fortaleza é um local fortificado. Trata-se de uma fortificação para quê? Para proteção, para nos proteger. A grande questão, irmãos, é que para estar protegido é necessário estar do lado de dentro da fortificação. Não adianta existir uma fortaleza e você estar do lado de fora. Então, é necessário estar dentro dela. Em outras palavras, irmãos, nós só estaremos protegidos se nós estivermos no Senhor. Tá? E além de significar um lugar, né, um local fortificado, a palavra fortaleza aqui também denota a ideia de fortalecimento, ou seja, Deus como nossa fortaleza também significa aquele que nos fortalece, aquele que nos dá força. E depois, no mesmo verso, o salmista diz que ele é o socorro bem presente na angústia. Ou seja, irmãos, mesmo nos piores momentos, mesmo nas piores circunstâncias, Deus ele não está distante. Muito pelo contrário, ele está bem presente e nós podemos sempre contar com a sua provisão, com a sua proteção e com a sua orientação. Então, alguém pode perguntar, né, em alguns momentos aí de angústia, de desespero, onde está Deus no momento da angústia, ou no momento da minha angústia? A resposta é simples e direta. Ele está conosco, como diz aí o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. E, como diz o próprio Salmo 46, né, que não está aqui na tela dos irmãos, mas aquele trecho bastante conhecido que diz, pelo que não
temeremos. Ou seja, irmãos, nós não precisamos temer os momentos de dificuldade, nós não precisamos temer as crises, nós não precisamos temer os momentos difíceis, porque o Deus de toda a provisão, ou seja, o Jeová Jireh, ele está conosco. Muito bem, vamos aí agora à nossa conclusão. Não importa o tamanho ou a extensão da crise, pois Deus sempre tem provisão para o seu povo. Assim como Deus supriu as necessidades dos israelitas durante 40 anos no deserto, Ele continuará suprindo as necessidades dos seus filhos. Deus não mudou. Enfim, irmãos, por mais que a situação pareça ruim, por mais que o mundo esteja em crise em diversos âmbitos, em diversos aspectos, o reino de Deus não está em crise e nós podemos contar com a sua proteção, nós podemos contar com a sua provisão e nós podemos contar então com o cuidado de Deus. Bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.